Nosso convidado hoje é o secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Reinhold Stefanes, já foi ministro várias vezes, secretário, é o paranaense que mais ocupou cargos federais em Brasília. E hoje tem aí uma missão nova que é dar um dinamismo, através da coordenação, ao governo do Paraná. O que é que deu para sentir até agora? O senhor já vê resultado desse trabalho efetivo junto aos secretários? A primeira parte do meu trabalho foi tentar ver o que o Estado estava realizando, quer dizer, quase que fazer um aprendizado, quase que fazer um estágio junto a todos os projetos e programas e secretarias do Estado. E eu posso dizer que me surpreendi pelo que está sendo realizado. Muita coisa está sendo feita, muita coisa que tem visibilidade a curto prazo e muita coisa que, evidentemente, vai levar anos até que saia do papel e efetivamente se torne visível para a população. Agora, evidentemente, com a legislação que o Brasil tem, com as exigências que se tem, entre o governador, às vezes, decidir um determinado projeto. Por exemplo, ele decide, nós precisamos, é urgente duplicar a rodovia dos minérios, ou é urgente duplicar a rodovia que liga Maringá a Umuarama e até Guaíra, porque pega todo aquele fluxo do Mato Grosso que vem em direção ao Paraná. Entre esta decisão, se fazer o pré-projeto, se fazer o projeto executivo, se conseguir todas as licenças, principalmente licenças ambientais, e todas as demais licenças, isso pode levar 1, 2, 3 ou 4 anos. Então, a grande dificuldade do gestor hoje é por aquilo que a burocracia ou aquilo que a lei lhe exige. Então, hoje, por exemplo, você saiu em estampado em todos os jornais, que o IBAMA havia autorizado o Paraná o aprofundamento do canal da Galeta, ou seja, do canal de entrada de Paranaguá. Ora, uma simples licença ambiental, às vezes, para se retirar aquilo que o mar deposita nos berços onde o navio atraca no porto, que aquilo deve ter, por exemplo, 12 a 14 metros de profundidade, mas com o tempo o mar vai trazendo e vai diminuindo essa altura. Então, isso tem que ser dragado, há uma dragagem que é feita. Essa dragagem, às vezes, dura 2, 3 dias, mas a licença para conseguir fazer essa dragagem pode levar 6 meses a 1 ano. Então, mostra um pouco as dificuldades que tem o administrador entre o momento que ele decide, que se dispõe a fazer, até que ele possa fazer. Então, qual é o papel principal, quer dizer, que tem sido dado à minha pessoa? É tentar fazer com que isso crie mais velocidade, tentar cortar caminhos, ou mesmo quando muitas vezes para um determinado assunto, e já que falamos no Porto de Paranaguá ou na construção do novo Porto de Pontal, isso depende não só de várias secretarias, de várias licenças que se precisa para isso, e no caso desses portos, precisa de licença até dos índios, até o impacto em relação a populações indígenas que moram na região, se precisa também licenças do governo federal. Ou precisa se alterar, às vezes, decretos que definem determinados perímetros dos portos. Enfim, mostra que há uma complexidade muito grande. Então, aí que é necessário alguém particular, tanto as várias secretarias que participam de um determinado programa, para que todos cheguem ao mesmo tempo, para que não enrosquem numa ou na outra, como também em relação a outros governos, outras esferas de governo. O governo federal hoje talvez seja a questão principal, porque o governo do estado tem reclamado daquilo que o Paraná recebe, o governo federal diz que o problema é do próprio estado, porque faltam projetos. Como é que o senhor tem administrado isso para que a gente não fique recebendo mais do que manda para Brasília? Não, veja bem, projetos não faltam. Quer dizer, está muito claro que o Paraná precisa. Quer dizer, o Paraná precisa melhorar e retificar a ferrovia que sai de Cascavel a Guarapuava e que tem um grande desvio que tem que ser alterado de Guarapuava, por exemplo, a Ponta Grossa. Como precisa melhorar a descida da serra, porque nós temos uma rodovia construída há mais de um século, ou seja, 140 anos. Então ela está absolutamente defasada no tempo. Nós, evidentemente, temos projeto e sabemos que precisamos fazer o contorno ferroviário de Curitiba. Nós, evidentemente, sabemos que temos que construir um novo porto, melhorar o porto atual que nós temos. E que muitos recursos dependem da área federal e muitas licenças, inclusive, dependem da área federal. Quer dizer, até licitações para se colocar, aumentar o porto, se colocar alguém da iniciativa privada que queira
ampliar ou queira colocar lá um embarcadouro, precisa de licença federal. Então, quer dizer, esse assunto é assim, que o Paraná não tem projeto, não é verdade. O Paraná tem projeto. Eu acho que falta um pouco de maior disposição dos ministros paranaenses em ajudar o Paraná. E a coordenação política? Porque nós temos 3 senadores, temos aí 3 dezenas de deputados federais. Como é que deve-se trabalhar isso? Ou já existe esse princípio para fazer com que a bancada, dentro dos temas paranaenses, trabalhe de forma única? Não, eu diria que a bancada do Paraná tem se comportado muito bem. Cada vez que você leva a bancada em determinado assunto, eu vivi isso lá como deputado e vivo isso agora do lado do governo. Cada vez que você convoca a bancada, você leva um assunto, ela efetivamente se mobiliza, ela participa. Então o problema não é tanto da bancada. Mas muitas vezes o fato da bancada se reunir e reivindicar, isso não significa necessariamente que ela tenha uma resposta. Às vezes, os governos, as relações pessoais e até as relações políticas, às vezes, são mais fortes do que mobilizações ou projetos. Isso é uma verdade. O senhor acha que está havendo um clima de antecipação de campanha? Nós passamos por isso dentro da sua experiência, não só pela questão do cargo, mas pelo que conhece da política. Nós tivemos aí semanas conturbadas de debate a partir dessa questão. Quanto isso, Vila, não há nenhuma dúvida. Eu acho que pelo sistema político brasileiro que criaram, quando criaram a reeleição, aquele que se elege, no dia seguinte está trabalhando, pensando na reeleição. Quanto isso, não há nenhuma dúvida quanto isso. Quer dizer, a publicidade que ele faz, o gasto de dinheiro com publicidade, as visitas que ele faz, as inaugurações que vai fazer, lançamentos de projetos que vai fazer, enfim, o gestor público, quer o prefeito, quer o governador, quer o presidente da República, são conduzidos a pensarem na reeleição. Os acordos que fazem não são só acordos para a governabilidade, são acordos também para apoios futuros. Então, quanto isso, eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso sistema conduz a isso. E quando os governantes ainda deixam isso mais claro, quer dizer, foi o que aconteceu com o presidente Lula uns 2 ou 3 meses atrás, quando ele fez o lançamento da Dilma para a reeleição. Ora, ali acabou desencadeando um processo. Eu estava ainda conversando com você que tem pessoas que dizem eu não sou candidato, mas quando você vai no interior encontra as pessoas reunindo, articulando, conversando, seja, nota claramente que está trabalhando para a candidatura. Então, infelizmente, este é o sistema brasileiro. E isso deve se agravar a partir de agora, porque nós temos aí pouco mais de um ano para a próxima eleição. A eleição, de certa forma, é impossível de segurar nessa altura, a mobilização para ela. É muito difícil, porque quando um lado se mobiliza, os outros lados também passam a se mobilizar. Quer dizer, então você tem uma ação e tem uma reação. Então isso é um fenômeno relativamente normal e isso acaba acontecendo. Há uma visão, ou tem que ser criada, de longo prazo para o Paraná, em sentido de projeto, de logística? Nós temos uma coleção de problemas, principalmente naquilo que depende do governo federal e do governo estadual, a serem resolvidos, de estradas, de ferrovias, de portos, aeroportos. Nós temos já isso criado ou alguma coisa a se desenvolver ainda, essa visão estratégica de longo prazo? Não, a visão estratégica existe. Quer dizer, nós temos muitos profissionais, muitos especialistas, muitas instituições no Paraná que sabem exatamente o que o Paraná precisa. O grande problema é que pela concentração de recursos no Brasil, quem tem dinheiro é o governo federal. Os governos do Estado, eles só naqueles recursos que eles obrigatoriamente terão que aplicar em educação, em saúde, em segurança, em pessoal, ele gasta praticamente todo o seu orçamento. O que sobra para investimento é muito pouco. Ele tem que recorrer ou a pedágio ou a parcerias público-privadas. Dificilmente os governos estaduais terão recursos para obras estruturantes. Estamos falando de grandes obras, obras que efetivamente sejam estruturantes para o desenvolvimento de um Estado. Então, no Paraná, quando a gente olha assim, nos últimos 10 anos, qual é a obra estruturante realizada pelo governo federal no Paraná nos últimos 10 anos? Não é só no Paraná, na maioria dos estados. Se encontra muito pouco. Agora, o que o Paraná precisa? Precisa melhorar, precisa uma pista de cargas para o aeroporto Afonso Pena? Evidentemente que precisa. Precisa melhorar a sinalização? Precisa. Precisa, Londrina, por exemplo, é um aeroporto que não tem absolutamente nenhuma forma de aproximação quando o tempo não está bom.
Então ele fecha com muita facilidade. Então precisa melhorar o aeroporto de Londrina, precisa de mais uma pista, precisa. Quer dizer, precisamos melhorar o porto de Paranaguá. Quer dizer, não é concebível, isso todos sabem, existem projetos, absolutamente projetos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, em relação ao porto de Paranaguá. Quer dizer, se tivermos agora esses 90 dias deste ano, tivemos 40 dias de umidade e chuva, você não embarca. Nós tivemos navios chineses que se recusaram a embarcar e foram embora. Né? Chegaram a devolver a soja, né, que haviam comprado. Ora, isso é inconcebível. Então, nós sabemos o que precisamos em termos de projetos estruturantes. Como eu falei, algumas rodovias precisam ser duplicadas. Né? Não é imaginável que uma rodovia até Foz do Iguaçu não seja duplicada, e nem a Curitiba-São Paulo que não seja integralmente duplicada, né? Pelo movimento, pelo tráfego. Isso está aumentando a cada vez mais. Nós temos hoje uma estrutura e uma logística no Paraná que é de 10 anos atrás, ou seja, quando produzíamos, vamos dizer, a metade do que produzimos hoje, né? Falando principalmente em termos agrícolas. Então, eu acho que o Paraná tem muito claro. Precisamos de um aeroporto de cargas, ou pistas de carga em Curitiba, ou mesmo uma no interior do Paraná, precisamos. Então, eu acho que essa questão de que nós precisamos em termos de projetos estruturantes, eu acho que isso está muito claro. Há ainda no Paraná um agravante, que é o compromisso que nós temos com a folha de pagamentos, que está no limite. E aí o senhor já lembrou que o problema é de uma situação diferente do Paraná, que tem as universidades estaduais. Mas do governo federal, a visão é a mesma para todos os estados. Outros estados, como o caso do Rio Grande do Sul, tem muitas universidades federais e não tem esse encargo que o governo do Paraná tem. Significa que nós temos que jogar mais dinheiro do próprio estado para resolver alguma coisa que normalmente seria federal. Isso é uma questão de bom senso. Quer dizer, o QA fizeram uma legislação no sentido de limitar que os estados gastem demais com o pessoal. Até aí todos estamos corretos à lei de responsabilidade fiscal. Aí atribuíram, por exemplo, o estado que quando ele ultrapassa 46% da sua receita líquida, só da receita do estado, né, ele não pode mais nomear ninguém. Ele não pode mais dar aumento, não pode fazer mais nada, porque ultrapassa a 46%. Tá? E não pode receber recursos nem de financiamentos externos, nem de financiamentos internos e nem transferências federais. Então, o Estado, nesse aspecto, o Paraná, está altamente prejudicado por essa razão que você falou. É o único Estado brasileiro que tem 7 universidades, que é uma atribuição federal, e cujo pessoal dessas 7 universidades acabam compondo esse limite de 46%. Então, o Paraná nunca atingiu esse limite, ou melhor, sempre ultrapassou esse limite, tá? Como ele nunca terá possibilidade em ficar dentro do limite. E aí, por falta de bom senso, o governo federal diz, bom, financiamento que vocês pediram ao Banco Mundial, financiamento que vocês podem receber do BNDES, vocês não podem receber porque vocês ultrapassaram o limite. Mas acontece que o Paraná tem 7 universidades federais, estaduais, tá? E só tem 3 federais. Agora, quando você vai no Rio Grande do Sul, tem 13 universidades federais e nenhuma estadual. Portanto, não há o gasto. Quando você vai a Minas Gerais, tem 17 universidades federais, nenhuma estadual. Ou seja, as estaduais que existiam no passado foram federalizadas. A do Paraná ficaram no Paraná. Então, evidentemente que na base de cálculo do Paraná, o custo dessas universidades teria que ser retirado, e aí o Paraná se habilita a receber financiamentos para poder realizar obras que o governo federal não faz. A busca até aqui foi da solução através do diálogo. Nós já tivemos na história do Paraná muito confronto, muitas questões levadas para a justiça, mas pelo que lembramos não tivemos avanço naquele período. Pelo diálogo está funcionando com as concessionárias e outros pontos a resolver? Não, acho que o diálogo sempre é a melhor forma, sempre. Né? Tudo aquilo que é judicializado, aquilo que vai para a justiça, acaba levando anos, né? e acaba dando prejuízo na execução de uma programação. A questão do pedágio, ela começou problemática já desde o início, desde o seu início. Ou seja, quando ela foi estabelecida, logo no primeiro aumento, o governador da época deu um aumento, aí houve uma reclamação muito grande da população,
e ele acabou, como era véspera pré-eleitoral, ele acabou diminuindo em 50% esse aumento. Ora, aí você já criou a primeira questão de judicialização. Ou seja, as concessionárias já disseram, bom, já que você nos cortou o aumento, nós também temos que cortar obras. E dali para diante se criaram muitas questões jurídicas e muitos embates e muitas discussões. E aí parou, vamos lembrar, a duplicação, que era prevista e não aconteceu. Exatamente. Aí, uma das coisas que eu fora foram algumas duplicações. Quer dizer, o que o governo Beto Richa está tentando desde o início? É conversar. Quer dizer, evitar a discussão judicial e vamos conversar. Não significa que não esteja sendo feita auditoria de tudo que foi arrecadado no período, de tudo que foi aplicado no período, essa auditoria estão sendo feitas. Mas ao lado disso está se negociando, está se mantendo entendimento. E com esses entendimentos já se teve algumas vantagens. Quer dizer, nós estamos fazendo aqui o contorno agora de Campo Largo, nós estamos fazendo o contorno de Apucarana, Mandaguari, nós estamos agora iniciar as obras da duplicação que vai de Ponta Grossa a Londrina. Enfim, é tudo, vamos dizer, no entendimento em relação àquilo que, enfim, o Paraná precisa. Agora, temos uma segunda fase que nós estamos tentando negociar. Uma eventual ampliação desses contratos. Porque esses contratos estão vigindo ou vão encerrar por volta de 2020, ou seja, daqui a 7 anos. Né, eles vão. É tentar fazer uma negociação de tal forma que neste período se possa adotar novas formas de cálculo, diminuir o pedágio e, além disso, ainda incluir outras obras. Mas, para isso, teríamos que ter a possibilidade de negociar a ampliação do prazo desses contratos. E aí, novamente, nós temos um problema. Nós dependemos de permissão do governo federal. Se o governo federal não nos der essa permissão, nós não vamos poder fazer. Agora, se ele der essa permissão, aí nós temos a facilidade de renegociar os valores, ainda nesse período, dos próximos anos, como também antecipar obras que podiam ser realizadas aí num período de ampliação do contrato, por exemplo, por mais 10 anos. No caso da rodovia do Café, qual foi a solução para conseguir esses 230 quilômetros que devem ser duplicados nos próximos 7 anos? Não, aqui foi um simples entendimento em relação ao que se acha que eles deviam ter feito e que pelos conflitos não estavam realizando. Então, houve um entendimento e eles resolveram, então, começar a realizar a obra. E a atração de investimentos? Outro ponto muito esperado do novo governo, porque nós perdemos a competitividade e agora o Paraná tem expectativa de retomar novamente, de trazer empresas para cá. Aí nós temos o grande problema da guerra fiscal. Né? Tem muitos estados entraram na guerra fiscal, entraram nessa guerra fiscal muito forte, né? E aí o estado que não se dispunha a entrar nessa guerra fiscal de forma mais agressiva, que era o caso do Paraná, acabava perdendo possibilidade de alguns bons projetos. Mas o Paraná criou um outro programa chamado Paraná Competitivo, mas que acaba também fazendo parte dessa guerra fiscal, porque ele dá alguns incentivos fiscais para empresas que venham se estabelecer no Paraná ou que venham aumentar investimento, empresas que já estão que venham aumentar investimento. Então, hoje nós temos aí várias empresas que, efetivamente, a Klabin, por exemplo, que vai ser implantada na região de Ortigueira, ela terá um raio de influência, um impacto em 12 municípios da região, são os municípios de mais baixo IDH, ou seja, mais pobres do estado. Então, esse impacto da Klabin, que vai ser o maior investimento da história de uma empresa no Paraná. E já neste acordo que se fez, claro, dando como incentivo o ICMS, ou impostos que eles estão a pagar no futuro, ela também se compromete à realização de uma infraestrutura em toda a região. Então, isso é importante. E ali se criou mais uma coisa muito inteligente, né? Que aí o governo do estado foi extremamente inteligente, novamente, nessa questão. Toda a arrecadação não vai recair num único município. Ela vai ser dividida entre os 12 municípios que têm impacto. Então, você melhora a condição de toda a região. Porque não adianta, no caso de Telêmaco Borba, isso aumentou muitas possibilidades de Telêmaco Borba, quando outras indústrias se estabeleceram lá, inclusive a Klabin, mas os municípios no entorno continuaram pobres ou com dificuldades maiores. Nesse caso, se adotou esta forma.
ou as cimenteiras estão se implantando também em Adrianópolis, são 4 novas cimenteiras, aqui em Rio Branco também a Votorantim está implantando, a Cargill, que está se implantando na região de Castro, aliás em Castro. Enfim, aí temos já uma série de indústrias que estão dentro desse programa. Então, acho que, sob esse aspecto, o Paraná está avançando bastante nesse atual governo. E as quase 400 prefeituras, batendo a porta do Palácio, esperando também a atenção do governo. Como é que é administrar tudo isso? Essas também são uma dificuldade. Da mesma forma que o governo estadual tem que bater na área federal para obter recursos, os municípios têm que bater tanto na área federal como na área estadual para obter recursos. Então, aí alguns programas estão sendo elaborados no sentido de ajudar, tanto na área de saúde, isso já vem acontecendo, na área de segurança, isso também está acontecendo, e agora um programa na área de patrulhas mecanizadas também, que o que o município mais precisa é equipamento para manter as suas estradas municipais. Um pequeno município tem entre 1.000 a 2.000 quilômetros de estradas de terra, estradas municipais a serem conservadas. E aí ele precisa de equipamento. Então estão sendo compradas 30 patrulhas completas para atender 30 regiões. Como está sendo elaborado um programa, que deverá ser anunciado agora logo nos próximos dias, dando recursos para se fazer, aplicar pedras irregulares, ou seja, para se melhorar as estradas com pedras irregulares. Então, cada município vai receber aí 5, 6, 8, 10 quilômetros, né, de recursos para fazer isso. Como também tem um outro programa, principalmente na zona onde se produz cana, onde os caminhões, né, enfim, trafegam muito, pesados, né, são aqueles treminhões, né, que chamam, né, carregando cana o dia inteiro. Então, estão se criando também caminhos alternativos, que o Estado dá, no final vão dar mais de 1.000 quilômetros, né, de estradas que vão ser estruturadas para atender, né, essas áreas de produção de cana. Ao receber essa missão do governo do Estado, são 2 anos daqui para frente nessa gestão, o que é prioritário? O que é que o governo define como algo que realmente o governador Beto Richa espere ver resolvido, concluído? Bom, nós temos, quer dizer, são obras que possivelmente não vão terminar esse governo, que não há nenhuma possibilidade, mas que estarão estruturadas e possivelmente já iniciadas. É a duplicação aqui da Estrada do Minério, né, que já é uma estrada que está intransitável, que vai pelo menos duplicar Curitiba a Rio Branco. Nós temos essa duplicação de Ponta Grossa a Londrina, que é fundamental, a duplicação de Maringá até Umuarama, que também é fundamental. Nós temos a implantação do Porto de Pontal, né, que já estão, os estudos estão bem avançados, possivelmente o governador ainda nos próximos 30 dias anuncia, né, essa implantação do Porto Pontal, e também as melhorias, claro, que já estão previstas, tanto de médio, de curto, como de médio e longo prazo, no Porto de Paranaguá. São tudo obras estruturantes para o Estado. O Porto de Pontal, pela sua dimensão e pela posição estratégica, dá para dizer que é o grande projeto daqui para frente. O grande projeto do Estado. Ele é talvez o projeto mais estratégico para o Paraná, porque o Paraná produz para exportar. Quer dizer, produto agrícola, carnes, frangos, soja, milho, enfim, a grande maioria vai para o Porto de Paranaguá. Nós recebemos, o Porto de Paranaguá recebe 60% dos fertilizantes que entram no Brasil, vem pelo Porto de Paranaguá. Grande parte da indústria que se estabelece na região de Curitiba é uma indústria voltada à exportação. Então, ela necessita do Porto de Paranaguá. Então, nós temos essa condição estratégica. Temos já um bom porto, mas que precisa, evidentemente, ainda de grandes investimentos. E o Porto de Pontal, porque ele tem condições de receber navios maiores. Ou seja, ele tem calado, tem profundidade maior. E o projeto elaborado para o Porto de Pontal, eu diria que é o melhor projeto de portos existentes no Brasil. Não temos nada igual em termos de um projeto que é previamente elaborado, prevendo tanto as questões urbanas, as questões de acesso ao porto, como as questões também ambientais, as questões ecológicas. Quer dizer, esse conjunto todo é trabalhado no sentido que você tem um porto com sustentabilidade e um porto que efetivamente se integre dentro de uma região.
Sucesso, secretário, no seu trabalho. Muito obrigado pela presença conosco aqui na Band. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vini. Obrigado. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência.